Você já sentiu que precisa anunciar cada passo da sua mudança? Que precisa da aprovação dos outros para começar a melhorar sua vida? O estoicismo tem algo a dizer sobre isso, e talvez seja a coisa mais libertadora que você vai ouvir. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre 7 coisas que você precisa eliminar em silêncio para transformar sua vida de verdade, com base nos princípios do estoicismo. São atitudes internas, silenciosas, mas que moldam completamente o modo como você age, sente e pensa. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não faz barulho. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não grita, ela não se justifica. Ela apenas vive com virtude e clareza. E se você realmente quer mudar a sua vida, precisa começar não falando sobre isso, mas removendo certas âncoras internas, uma por uma, em silêncio. Vamos à primeira. Bendição. A necessidade de aprovação. Se você se preocupa demais com o que os outros pensam, você será sempre escravo deles. Epicteto. A primeira coisa que você precisa eliminar em silêncio é essa dependência da aprovação alheia. Pense por um momento. Quantas decisões suas são moldadas pela expectativa dos outros? Quantas vezes você já deixou de fazer o que acredita ser certo, apenas para evitar crítica, rejeição ou desapontamento de alguém? Os estoicos nos ensinam que o controle externo é uma ilusão. O que os outros pensam de você não está sob o seu controle. Portanto, gastar energia tentando ser validado por todos é como tentar segurar o vento com as mãos. Marco Aurélio, imperador romano e talvez o maior exemplo de estoico em ação, escreveu: "É loucura querer que os outros falem bem de você. É melhor você viver de forma que não precise se preocupar com o que dizem." Quando você elimina, em silêncio, essa obsessão por aceitação, algo muda. Você começa a agir com mais firmeza. Suas escolhas passam a ser mais alinhadas com seus princípios e não com os holofotes. E aqui está o ponto central. Você não precisa anunciar essa mudança. Você apenas faz, apenas vive de forma mais autêntica. E isso, paradoxalmente, é o que mais inspira quem está ao seu redor. Como praticar isso na vida real? Reduza suas explicações. Você não precisa justificar cada escolha. Faça o que acredita ser certo, em silêncio. Observe suas reações. Quando sentir vontade de agradar, pare. Reflita, essa vontade vem de onde? Do medo de ser excluído. Lembre-se da dicotomia do controle. Você controla suas ações, não a opinião dos outros. Com o tempo, você vai perceber algo curioso. Quanto menos você busca aprovação, mais respeito verdadeiro você conquista. Porque as pessoas reconhecem, mesmo inconscientemente, quando alguém age com base em princípios e não em carência. A aprovação que você realmente precisa é a da sua consciência. Na próxima parte, vamos mergulhar na segunda coisa que você precisa eliminar em silêncio para mudar de vida segundo o estoicismo, e ela está mais perto do que você imagina: o hábito de se comparar com os outros. Se esse tema ressoou com você até aqui, respire fundo. E lembre-se, o silêncio dos fortes é mais poderoso do que 1000 discursos vazios. Segunda coisa a eliminar: o hábito de se comparar com os outros. Não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que elas aconteçam como acontecem, e assim seremos felizes. Epicteto. Depois de eliminarmos a necessidade de aprovação alheia, é hora de enfrentar outra armadilha silenciosa que mina a nossa paz: o hábito de se comparar com os outros. Quantas vezes você já se sentiu menor, menos capaz
ou até mesmo infeliz, simplesmente porque viu alguém com mais sucesso, beleza ou reconhecimento. Esse impulso é tão comum que se tornou uma espécie de regra não escrita da sociedade moderna. Mas os estoicos não caíam nessa armadilha. Por que a comparação é tóxica? Porque ela sempre gera uma insatisfação interna, um sentimento de inadequação. E isso acontece porque estamos olhando para algo externo, a vida do outro, sua situação, em vez de focar no que podemos controlar, nossas próprias ações e escolhas. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não da comparação com os outros. Comparar-se é uma distração. É uma maneira de se perder no que está fora do seu domínio e esquecer que a única coisa que verdadeiramente pertence a você é a sua mente e sua atitude diante da vida. Como o estoicismo nos ajuda a eliminar essa comparação? Concentre-se no seu próprio progresso. O foco não é ser melhor que alguém, mas ser melhor que você mesmo ontem. Cada pequeno passo na direção certa vale mais do que qualquer comparação externa. Reflita sobre a impermanência da vida. O que você vê nos outros hoje pode mudar amanhã. Sucesso, fortuna e até status são efêmeros. A verdadeira riqueza está na virtude e no domínio de si. Pratique a gratidão interna. Em vez de olhar para o que falta, olhe para o que já tem. O estoico agradece pelo que a vida lhe oferece, mesmo que as condições não sejam perfeitas. Lembre-se da dicotomia, do controle. Você não controla a vida do outro nem sua jornada. Controle o que está dentro do seu alcance, suas ações, seus pensamentos, sua resposta ao que acontece. Exercício prático para o dia a dia. Quando sentir a tentação de se comparar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor hoje? Se a resposta for não, redirecione sua atenção para suas próprias metas e valores. O silêncio poderoso da transformação interna eliminar, o hábito de se comparar, é algo que acontece silenciosamente. Você não precisa anunciar que decidiu parar de se comparar ou justificar essa decisão para os outros. A mudança acontece dentro, no seu interior. E quando isso acontecer, você sentirá uma paz que ninguém pode tirar. No próximo momento, vamos falar sobre a terceira coisa que você deve eliminar para mudar sua vida. A raiva controlada, mas nunca expressa de forma destrutiva, porque o estoicismo nos mostra como domar essa emoção para que ela não nos domine. Se estiver gostando, respire fundo e prepare-se para dar mais um passo nessa jornada silenciosa rumo à transformação. Terceira coisa a eliminar: a raiva descontrolada. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Epicteto, após eliminarmos a necessidade de aprovação e o hábito de se comparar, chegamos a uma das emoções mais destrutivas que você pode eliminar em silêncio para transformar sua vida: a raiva descontrolada. A raiva, quando mal administrada, corrói a mente, destrói relacionamentos e impede o crescimento pessoal. No entanto, o estoicismo não sugere que você se torne um robô sem emoções. Pelo contrário, ele nos ensina a entender, dominar e usar as emoções a nosso favor. Por que eliminar a raiva descontrolada? Porque a raiva fora de controle é como um incêndio. Pode consumir tudo à sua volta, inclusive você mesmo. Marco Aurélio dizia: a raiva é um ácido que pode causar mais dano ao recipiente, que a contém, do que a coisa sobre a qual é derramado.
Quando deixamos a raiva dominar, perdemos a clareza, a razão e agimos de maneira impulsiva. Isso nos afasta da virtude, que é o objetivo central do estoicismo. Como os estoicos lidam com a raiva? Reconhecer a emoção, mas não se identificar. Com ela, você sente raiva, mas não é a raiva. Ela é um fenômeno temporário que surge e passa. Respirar e dar um passo atrás. Epicteto aconselha que, diante de uma provocação, devemos responder com calma e ponderação, não com fogo. Refletir sobre a origem da raiva. Muitas vezes, a raiva vem de expectativas frustradas ou da sensação de que algo está fora do nosso controle. Praticar a empatia. Tentar entender o ponto de vista do outro reduz a irritação e cria espaço para a compreensão. Exercício prático para controlar a raiva. Na próxima vez que sentir a raiva crescendo, faça uma pausa. Respire profundamente 3 vezes. Observe o que está sentindo sem julgamento. E então, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Como posso responder de maneira virtuosa e racional? Se a resposta for que não está sob seu controle ou que reagir com raiva não ajudará, escolha a serenidade. Essa escolha silenciosa é uma das maiores demonstrações de força interior. Eliminar a raiva descontrolada não significa se tornar passivo ou aceitar tudo calado. Significa escolher conscientemente uma resposta alinhada com a razão e a virtude. Sem precisar anunciar essa decisão para ninguém, a transformação acontece em silêncio dentro de você. E ela é poderosa. Na próxima parte, vamos abordar a 4ª coisa que você precisa eliminar: o apego excessivo ao passado e às expectativas futuras, que gera sofrimento desnecessário. Se estiver sentindo essa energia, já está no caminho certo. Respire, porque vem mais reflexão profunda por aí. 4ª coisa a eliminar: o apego excessivo ao passado e às expectativas futuras. Não deixe que o futuro te perturbe. Você o encontrará, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje te defendem contra o presente. Marco Aurélio. Após trabalharmos a raiva, chegamos a outro grande inimigo silencioso da tranquilidade: o apego ao passado e as expectativas ansiosas sobre o futuro. Quantas vezes você já se pegou preso em lembranças dolorosas, revivendo erros antigos ou frustrações? Ou então, ansioso, planejando demais o futuro, imaginando cenários que nem acontecerão? O estoicismo nos ensina que essa fixação é uma das maiores causas do sofrimento humano. Por que eliminar o apego ao passado e a ansiedade pelo futuro? Porque, no fundo, o único momento que realmente existe é o agora. O passado já passou e não pode ser mudado. O futuro é incerto e está fora do nosso controle. Essa é a essência da dicotomia do controle, pilar do estoicismo. Controlamos nossas ações, pensamentos e atitudes no presente. Não controlamos eventos passados, nem o que ainda vai acontecer. Como o apego ao passado e ao futuro nos limita? O apego ao passado nos mantém presos a sentimentos negativos, como culpa, arrependimento ou ressentimento. A ansiedade pelo futuro nos paralisa, cria medo e impede que aproveitemos o presente com serenidade. Marco Aurélio aconselhava: aceite tudo o que te acontecer como se fosse o que você escolheu. Não há nada mais difícil do que isso, nem mais fácil. Como eliminar esse apego em silêncio? Pratique a presença plena. Esteja atento ao momento presente. Observe sua respiração, os sons ao seu redor, as sensações do corpo. Isso ajuda a afastar a mente dos fantasmas do passado e das preocupações futuras.
reflita sobre a impermanência. Tudo muda. A dor, a alegria, o erro, o sucesso são parte do fluxo natural da vida. Use a reflexão estoica diária. Reserve alguns minutos para pensar. O que está sob meu controle agora? O que não está? Direcione sua energia apenas para o que você pode agir. Perdoe-se e perdoe os outros. O passado fica mais leve quando soltamos o peso do rancor e da culpa. Exercício prático. Sempre que sentir que está se perdendo em lembranças ou ansiedade, traga sua atenção para uma ação simples. Levantar, caminhar, tomar um copo d'água. Foque no que você está fazendo agora. Esse pequeno movimento consciente já é um passo enorme para eliminar o apego e viver de forma mais estoica. Eliminar o apego ao passado e a ansiedade pelo futuro não é tarefa simples. Requer prática diária e muita paciência consigo mesmo. Mas lembre-se, essa é uma transformação silenciosa, íntima, que ninguém precisa notar além de você mesmo. Na última parte, vamos falar sobre as últimas 3 coisas que você precisa eliminar para concluir essa transformação: a procrastinação, o medo do julgamento e a autopiedade. Se você está acompanhando até aqui, parabéns! A jornada do silêncio dos fortes está quase completa. 5ª, 6ª e 7ª coisas a eliminar: procrastinação, medo do julgamento e autopiedade. Depois de eliminarmos a necessidade de aprovação, o hábito de se comparar, a raiva descontrolada e o apego ao passado e futuro, chegamos ao momento final dessa transformação silenciosa. Procrastinação, o inimigo silencioso do tempo. Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Marco Aurélio, a procrastinação é uma forma silenciosa de auto-engano. A promessa de que amanhã será melhor nunca se concretiza se você continuar empurrando suas responsabilidades e seus sonhos para depois. Os estoicos valorizavam o presente porque sabiam que ele é único e efêmero. Eliminar a procrastinação significa agir agora, mesmo quando a vontade não estiver perfeita. Reconhecer que o tempo é o recurso mais precioso que você tem. Viver com urgência virtuosa, que é a vontade de fazer o que deve ser feito no momento certo, sem adiamentos. 6. Medo do julgamento dos outros. Se alguém te critica, não faça como um cavalo que levanta as patas, mas como um homem que escuta e responde. Sêneca, o medo do julgamento é um peso invisível que paralisa. Quando você se importa excessivamente com a opinião dos outros, perde a liberdade de ser autêntico. Eliminar esse medo não significa ignorar o feedback, mas saber separar o que é útil do que é fruto do preconceito ou da ignorância. Os estoicos nos lembram que a única aprovação que importa é a da nossa própria consciência. Autopiedade, o veneno da vítima silenciosa. A felicidade depende de nós mesmos. Aristóteles, filósofo influente na antiguidade, valorizado também por pensadores estoicos. A autopiedade é um estado em que nos colocamos como vítimas das circunstâncias, esperando que o mundo nos faça justiça ou mude para melhor. Isso rouba nossa energia e nos impede de agir. Os estoicos ensinam que, mesmo diante das maiores adversidades, somos responsáveis pela nossa atitude. Eliminar a autopiedade é assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos e ações. Focar no que pode ser feito, não no que deu errado. Desenvolver resiliência diante dos desafios.
O silêncio dos fortes, eliminar essas 7 coisas. A necessidade de aprovação, o hábito de se comparar, a raiva descontrolada, o apego ao passado e futuro, a procrastinação, o medo do julgamento e a autopiedade, não é algo que se anuncia em alto e bom som. É uma transformação que acontece no silêncio, na disciplina diária, no compromisso consigo mesmo. E essa transformação é o que diferencia o forte do fraco, o sábio do distraído, o estoico do comum. Se você está disposto a trilhar esse caminho, saiba que não está sozinho. Grandes mestres como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio estiveram exatamente onde você está hoje, diante do desafio de dominar a si mesmos e viver uma vida virtuosa. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Também quero saber qual dessas 7 coisas você já começou a eliminar. Conta aqui nos comentários. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.